Boa noite. Vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso, detalhado que a gente realiza. Aqui já faz quase 13 anos. Eu já estou começando a perder a conta já. E nós estamos atualmente no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, e numa passagem que algumas traduções, pelo menos a tradução que a gente adotou, intitulou como escândalo. Está entre os versículos 6 e 11 do capítulo 18 de Mateus, né? Hoje a gente tem visitantes, pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Que é o Lucas, que está morando em Joinville, né, Lucas? Mas o Lucas foi meu aluno, lá no início da minha carreira, lá no Colégio Zé Ferreira, né? E o pai do Lucas, esqueci o nome do senhor. Como? Ed. O Ed, que já frequentou a casa aqui, já também, né? Está em Ribeirão Preto, né? Sejam bem-vindos, coisa boa vocês estarem aqui. Então, a gente realiza um estudo detalhado, minucioso do Evangelho, né? Versículo por versículo, às vezes demoramos mais de uma reunião no mesmo versículo. Excepcionalmente, desde a semana passada, nós estamos estudando 2 versículos como um combo, como um complemento, né? Porque eles realmente são complementares, mas a gente não fez esse estudo numa reunião só. A gente começou na semana passada e vamos continuar hoje, né? Que versículo é esse? Bom, é um versículo icônico, né? Famoso. Mateus capítulo 18, os versículos são os versículos 8 e 9. Assim, se a tua mão e o teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no gina do fogo. Bom, aí nós selecionamos 3 palavrinhas-chave, né? 3 palavras decodificadoras que nos permitem o acesso às camadas mais profundas do versículo. Porque se a gente não fizer esse aprofundamento, o versículo chega a soar como cômico. Quem se lembra aquela história? Isso está no jargão popular brasileiro, né? Do sujeito que encontrou uma oferenda do candomblé na esquina e o outro falou assim, não chuta não, porque depois dá uma doença no seu pé cai. Tinha essa coisa, né? Ou então na igreja, né? Teve um evento há um tempo atrás de um outro religioso que chutou uma santa católica, né? E no movimento espírita não era diferente, tinha essa coisa, né, de não profanar o sagrado, não profanar a mesa do culto, por exemplo, né, ou não profanar a câmara de passe, né. Eu lembro da Ilha contar aqui, a irmã Ilha contar aqui nesse salão pra gente, que a Isaura, a irmã dela, irmã mesmo, irmã de sangue, né, ela tem uma mesinha na casa delas que faz o culto. E a Ilha foi preparar um lanche, alguma coisa assim, pôs os lanches em cima da mesa. Não faz isso não, porque é a mesa do culto. Aí a Ilha chamou a Isaura e falou assim, Isaura, vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. A mesa do culto tem que ser a mesa onde a gente come, a mesa onde a gente bate papo, onde a gente conta piada e onde a gente briga. Porque é a mesa da família. É a mesa onde a vida familiar acontece. Por que nós estamos falando isso? Porque nessa questão de não profanar o sagrado, às vezes entra essa questão do castigo corporal, né? O castigo para profanar o sagrado é o castigo corporal. É o castigo na carne. Mas o que é o sagrado? O sagrado é uma mesa? É uma estátua, uma imagem? O sagrado é uma foto? A gente tem aqui um quadro do senhor Eurípides Barçanufo, pintado, né? Não, esse quadro é diferente. Né? O que é o sagrado? O sagrado é a vida. Tudo é o sagrado.
O nosso corpo é sagrado. O vento é sagrado. Uma entrevista do Ailton Krenak, genial Ailton Krenak, né? Membro da grande nação indígena Krenak, ali do Vale do Rio Doce. E ele estava dando uma entrevista, ele falou assim, as pessoas olham para o Rio Doce e dizem que o Rio Doce é um recurso hídrico. Ele falou, eu até arrepio quando escuto um negócio desse. Chamar um negócio maravilhoso, que tem uma vida em si, que independe do ser humano, chamar de recurso hídrico, é dizer que ele existe só para nos servir. Ele falou assim, na nossa cultura, o rio não é um recurso, o rio é uma entidade. O rio é uma entidade. O rio é sagrado. Ele não está ali para nos servir. Se o ser humano conseguisse se virar de outra maneira, sobreviver de outra maneira que não fosse através daquele rio, ele continuaria existindo. Então o rio é sagrado. Achar, portanto, que o estudo desse versículo é minimizar o problema e dizer que, por exemplo, nós estamos sofrendo com calor, nós estamos sofrendo com a secura, ou estamos sofrendo com as águas, com a umidade, às vezes, né? As enchentes, como um castigo divino, é infantilizar esse versículo de Jesus. Se tua mão foi motivo de escândalo, se com a mão você causou prejuízo à natureza, sua mão vai cair. Entendeu? Se o teu pé chutou a imagem da santa, ou se o teu pé esmagou uma formiguinha, o teu pé vai adoecer. E aí vem o máximo da infantilidade é quando a gente assim, é um sujeito com um olhar maldoso. Olhar maldoso é olhar a moça e assoviar. Aí você vai te dar uma catarata no olho. Então, enfim, a relação não é essa. Pecado, sofrimento corporal. Não é essa. E sabe por que não é essa? E olha, aqui nós estamos desmistificando um folclore do movimento espírita, né? Todo mundo que vai comentar esse versículo na casa espírita comenta assim. Só que aí acrescenta o componente da reencarnação. É assim, se você usou mal as mãos, na próxima encarnação você vai nascer com a mão torta. Se você usou mal os olhos, na outra reencarnação você vai nascer cego. Não conseguiu sair da casca, do verniz desse versículo. É a interpretação clássica no movimento espírita. Quem lembra do Grilo Perneta, o livrinho infantil, o Grilo Perneta, lembra? Do Roque Jacinto, né? Ele é livro para criança, gente, mas não serve para aprofundamento, né? O grilinho era baguncento, né? Ele era peralta, aí ele reencarna ser uma perninha. Não é assim que funciona. Não é assim. O versículo não é sobre isso. O versículo não é sobre isso. Escândalo é prejuízo. Escandalizar-se é causar prejuízo a si mesmo. A palavra em si quer dizer armadilha. É criar uma pedra de tropeço. Escandalon, do grego, é a pedra de tropeço. Colocar um paralelepípedo no caminho para o outro tropeçar. Aqui, quando Jesus fala escandalizar-se, ou se te escandaliza, ele está dizendo, quando você coloca uma pedra de tropeço para você cair. Quando você causa embaraço para si mesmo. Quando você causa prejuízo para si mesmo, prejuízo de natureza espiritual, consciencial. Entendeu? Só que aí, a consequência desse prejuízo que eu causei para mim mesmo não é o sofrimento na mão física, no pé físico, no olho físico, ou no cotovelo físico. Né?
Jesus poderia ter dito, se o teu cotovelo é motivo de escândalo, arranca-o, né? Não poderia, né? Se o teu dedo mindinho é motivo de escândalo, arranca-o. Existe uma simbologia, existe uma mágica da interpretação teológica bíblica, herança de tradições e tradições, desde o rabinato de Jerusalém, né, que nos permite entender pé, por exemplo, como base do ser, base de equilíbrio do ser. Ou seja, o sentimento, a emotividade. Pé é sentimento, é emotividade. Se o teu pé é motivo de escândalo, se os teus sentimentos, se as tuas emoções te escandalizam, são pedra de tropeço para você, te causam prejuízo, arrancam, ou seja, se livra dessas emoções. Entendeu, Suede? Descarta essas emoções, elas não te servem. Se o teu ciúme, se a tua inveja, se o teu orgulho, se a tua ambição, se o teu egoísmo te é motivo de escândalo, te escandaliza, te causa prejuízo, te faz tombar, cair ao chão, se livra disso. Aí depois o olho. Olho é percepção. Olho é interpretação. Olho é subjetividade. Olho é ponto de vista. É como eu enxergo, entendo, interpreto a vida, as coisas da vida. Aqui, a palavra que melhor substitui uma camada mais profunda de interpretação, a palavra olho, é a palavra olhar. Olhar. Se o teu olhar, se a maneira como você vê as pessoas, os indivíduos, as circunstâncias, te causa algum prejuízo consciencial, te pesa a consciência, se livra desse olhar. Se livra desse olhar. Descarta ele. Arranca-o. E as mãos? Mão é ação. Mão é realização. Mão é o fazer. Mão é o concretizar. O sentimento e o olhar. Você torna tangível, torna concreto o que você sente e como você percebe a vida. Se as tuas ações te causam embaraço consciencial, se as tuas ações são para você, na sua vida, uma armadilha consciencial, se livra desse padrão de ações que se recapitulam, né? Entendeu, Agostinho? Aí a gente vira autômato, né? Automatiza. Você sempre age daquela maneira, sempre age daquela maneira, vira um padrão. Aí nós demos um exemplo, né? Para não ferir suscetibilidades, e porque eu também não vou ficar falando de mim, né? O estudo não é para isso. Aí a gente usou um personagem histórico, né? O Felipe, o Lucas foi meu aluno, né? Eu usei o Dom Pedro I. Ele era tirano, era déspota, era autoritário na gestão do império. Ele também era déspota, era tirano, era autoritário no casamento com a Dona Leopoldina, na educação dos filhos. Porque a tirania, o autoritarismo, no caso dele, era um padrão de comportamento. Ele recapitulava isso em todos os ambientes da vida. Você não vai ter presidente de empresa, diretor de empresa, sabe, gerente de loja, CEO e presidente de casa espírita com padrões diferentes. Se o cara no emprego é bruto, estúpido com os funcionários, ele, como presidente de centro espírita, vai ser bruto e estúpido também. Ele, como esposo, vai ser bruto e estúpido também. Ele, como pai, vai ser bruto e estúpido com os filhos.
Porque ele criou para si um embaraço, uma armadilha consciencial. Ele cai nela toda hora. Que é esse padrão de comportamento. Por que que a ação, as mãos se viciaram nesse modelo de comportamento? Porque antes da ação, antes das mãos, Lucas, o olhar se viciou. Ele enxerga em todo mundo inimigo. E como é que trata inimigo? No padrão do mundo, né, gente? O ataque é a melhor defesa, né? Eu vou ser hostil antes que ele seja hostil comigo. E previamente ao olhar, a percepção tem um sentimento. Na verdade, um sentimento que é inusitado para uma pessoa que sempre fala alto, com a voz grave. Sabe que sentimento é? Insegurança. Ele é inseguro, emocionalmente frágil. Os pés dele são raquíticos. Então ele não consegue parar em pé, ele está sempre se desequilibrando. Uma pessoa bruta, estúpida, não é uma pessoa desequilibrada? É o pé tá machucado, tem uma bolha no solar do pé. Aí ele manca. Claudica, né? Tem um andar claudicante. Lembramos, então, qual que é o... Isso aqui foi só a introdução, isso é. Foi só aperitivo. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Pé, sentimento. Como o ser humano sente a vida. Olho, percepção. Como o ser humano interpreta a vida. Mão, é o fazer. Como o ser humano age na vida. Com essa formulazinha, todas as vezes que você se deparar com um versículo em qualquer parte da Bíblia que cita mão, pé ou olhar, você já sabe o que Jesus está falando. Entendeu? Isso aqui é o caminho das pedras, gente. É o pulo do gato que eu estou ensinando aqui. Vai comentar o Evangelho na Casa Espírita. Viu, Tonzinho? Na segunda-feira, o Tonzinho que é comentarista do Evangelho nas segundas-feiras aqui, não percam, né? Tonzinho vai comentar o Evangelho, Tonzinho. Aí você pegou um versículo lá que fala lá, Jesus curou o homem da mão mirrada, do homem da mão atrofiada. Você fala, Jesus não está falando de deficiente físico. Ele não está falando de deficiência física. Ele está falando de um ser humano que era incapaz de agir. O padrão de comportamento dele era inação. Quer que eu dê um exemplo de homem da mão mirrada no próprio Evangelho? Pilatos. Quando ele tinha que agir para defender um inocente, o que ele fez? Foi omisso. A mão mirrada é omissão, é a inação. Entendeu, Tonzinho? Se o teu olho, né, tem uma trave, não enxerga o cisco no olho do outro. Se o teu olhar, se a tua maneira de enxergar tem elementos que dificultam a visão, não condene a visão, o olhar, a percepção dos outros. Ele te percebe mal, ele te enxerga mal, tanto quanto você o enxerga mal. Só para citar, só para a gente ver como isso vai aparecer evangelho afora, tá bom? Aí nós paramos, lemos, estudamos um texto do Emmanuel, Autorrenovação, na semana passada, e agora a gente vai avançar para um texto do Militão Pacheco, que está no livro Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, não sei se vocês sabem, é um livro que foi psicografado aqui na Comunhão, aqui em Uberaba, que é de comentários do Livro dos Espíritos. Certo? Então você tem o Livro da Esperança, não é assim? Que é sobre o Evangelho. O Espírito da Verdade é sobre o Livro dos Espíritos. E tem o Justiça Divina, que é sobre o céu e o inferno. Então, no livro Espírito da Verdade, o Militão Pacheco dita uma mensagem, no capítulo 18, que é intitulado O Espiritismo Pergunta. Então, vamos pensar no Espiritismo como uma entidade. Né? O Espiritismo como sendo o conjunto, o pacote
de ensino dos espíritos. Primeiramente através da codificação kardeciana, depois através de outros grandes médiuns, mas notadamente Francisco Cândido Xavier. Pega essa entidade e o corpo filosófico dela vai te inquirir, vai te provocar questionamentos íntimos sobre os seus sentimentos, seus pés, sobre os seus olhos, o seu olhar, e sobre as suas ações, suas mãos. Vamos ver quais? O Militão Pacheco começa essa mensagem dizendo assim: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos da Terra. Quando você for fazer questionamentos, não joga o holofote para fora, fazendo questionamentos sobre o mundo, sobre a política. Quer dizer, isso é a antítese do que eu diria em sala de aula, viu, gente? Lá na sala de aula, lá na aula de história, eu falo para os meninos, vocês precisam questionar o mundo. Vocês precisam questionar a sociedade. Vocês precisam questionar a economia, lá na sala de aula. Aqui, eu vou dizer o quê? Nós precisamos questionar a nós mesmos. Fazer perguntas para os nossos corações, para a nossa emotividade. O que é esse negócio que eu estou sentindo? Minha amiga Sheila Passos, ela me contou uma vez uma coisa muito interessante. A Bianca, a menininha dela, na época, hoje é uma moça, né, a Bianca, na época tinha 7, 8 anos de idade e voltou da escola tristinha. E a Sheila começou a conversar com ela para descobrir o porquê que ela estava tristinha. E aí ela foi dizendo que a coleguinha tinha levado um brinquedo que ela não tinha e que ela queria ter, e que a coleguinha era mais inteligente que ela, porque fazia atividade que ela não fazia, e que a coleguinha tinha mais colega que ela. Enfim, ela foi descrevendo a coleguinha como alguém que ela queria ser. Aí a Sheila, que era uma grande estudiosa da psicologia infantil à luz da doutrina espírita, lembrou de uma mensagem do Emmanuel, que o Emmanuel fala que nós precisamos aprender a dar nome para as emoções. As emoções têm nomes, que às vezes nós não nomeamos por autoconstrangimento. Então ela virou e falou assim: filha, isso é um sentimento. É, mamãe, é um sentimento. Você sabe qual o nome desse sentimento? Não sei não, mãe. O nome desse sentimento é inveja. Você sentiu inveja da sua colega. Era uma palavra nova. A Bianca nunca tinha ouvido falar essa palavra. Ela aprendeu uma palavra e aprendeu a conectar o sentido, a semântica dessa palavra a um sentimento íntimo. Ela descobriu que era capaz de sentir uma coisa chamada inveja. Talvez a Bianca nem lembre dessa história, mas eu gravei bem. Porque esse processo é um processo que o Militão Pacheco está convidando a gente para fazer. Em vez de questionar o mundo, questionar a si. Meu vizinho estava lavando a calçada. É errado, gente. Agora, é errado, não pode. Mas eu estava lavando a calçada. Uma história fictícia. E o vizinho abriu o portão e tirou da garagem um carro. 0 quilômetro, que é o carro que eu sonhava em ter. Mas aquilo me deu um mal-estar no coração, um negócio abafado aqui. Puxei o ar não veio. Eu dei uma suada fria, Tonzinho. Ele passou, deu uma buzinadinha. Na hora que ele buzinou, eu me descompensei. Eu já larguei a vassoura, eu fiquei cego, não achava a vassoura.
Que é esse negócio que eu senti? Hein? Você larga tudo, larga a vassoura, larga a calçada, vai lá para dentro de casa, vai no banheiro, vai no espelho do banheiro, fecha a porta, que é para ninguém ver o processo. Olha para você no espelho, olha no seu olho e fala assim: Aloísio, o que é isso que você acabou de sentir? Qual é o nome disso? E aí eu vou dar uma dica, um exercício que vocês vão fazer. Vocês vão dizer em voz alta, olhando para você, você vai se ver falando a palavra. Assim, inveja. E repete várias vezes, inveja, eu senti inveja, eu me mordi de inveja, eu não suportei quando ele buzinou com aquela buzina maravilhosa que eu queria ter. Inveja. Entendeu? É o questionar-se. Seu Murilo saiu para passear de bicicleta com a dona Cíntia. Seu Murilo de bicicleta, dona Cíntia com um cachorrinho. De repente, seu Murilo, ali no Mercedes agora tá cheio das repúblicas, né? Aí saiu de uma república, assim, um estudante, um rapaz novo, bonitão, assim, forte, sarado, olhou para a dona Cíntia, não percebeu que a dona Cíntia estava acompanhada e falou assim: mas que coroa bonita. Aí o seu Murilo desequilibrou na bicicleta. Eu vou lá falar com esse moleque. A dona Cíntia, deixa bem. A dona Cíntia riu até aqui, a essa altura da vida, né, dona Cíntia? O universitário, né? Aí o seu Murilo tem que entrar dentro de casa, trancar no banheiro, olhar no espelho e falar o nome da palavra desse, que dá nome para esse sentimento. Qual que é? Não, inveja também, né? Tá bom, né? Olha o tanto de cabelo que ele tem. Ciúme. Ciúme. E às vezes, não sai, né? A boca enche de saliva e a palavra não sai. Porque você vai ter o constrangimento, a vergonha de dizer. E sabe, ó, essa pessoa que eu tô vendo é quem sentiu isso. Entendeu? Às vezes você não vai questionar um sentimento, você vai questionar uma ação. Isso que eu acabei de fazer, qual o nome disso? É crime. É crime. Fui lá, cheguei, falei com o meu contador, Dom Joana. Falei com o meu contador, ó, tem uns médicos que é amigo meu, eles arrumaram umas notas, mas é de consulta que eu não fui, mas usa elas aí, ó. Né? Não é assim, Dom Joana? Usa essas notas aí, ó, para ver se diminui, para ver se eu tenho uma restituição no imposto de renda. Aí você larga as notas ali, larga não, rasga elas. Rasga, cai em si, corre para dentro de casa. Vai no primeiro espelho, vai no retrovisor do carro e fala assim: o nome disso é roubo. Você é um ladrão. Você está roubando dinheiro do Estado. Aí tem os eufemismos, né? A sonegação é uma palavra, um eufemismo, é uma palavrinha elegante para roubo. Né? Não é assim? E aí a gente vai se estudando, e se descobrindo, e se conhecendo. Como, Sani? Qual? Vaidade! Dona Cíntia! Né? Dona Cíntia vai entrar, assim, sua coroa assanhada, você ficou vaidosa, né? Não é assim? Vai achando sentimentos e a gente vai dando um nome para eles, porque os sentimentos têm nomes, só que a gente às vezes não consegue pronunciá-los. A não ser que eles sejam nos outros, né? É mais fácil. Aí, quando é para dar nome para o sentimento dos outros, aí a gente, ó,
O vocabulário é amplo. Aí a gente sabe todos os nomes. Não é? Mas eu não posso me contentar com esse homem, eu não posso me contentar com essa mulher que eu sou, com estes sentimentos, com essas ações. Eu tenho que querer algo maior e algo melhor. A única ambição que a gente tem que ter é a ambição espiritual. Olha o que o Militão Pacheco vai dizer. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Porque senão você cai na autocomiseração, no coitadismo. Ah, pobre de mim, eu sou um ciumento miserável. Eu não tenho conserto, não. Olha o tamanho da minha vaidade. Também não resolve o problema. Você reconhece o que você é, mas projetando o que precisa ser. Mentaliza o futuro. Entendeu? Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito, na bagagem do espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Então, olha só, uma coisa eu sei, os defeitos que eu tenho, eu trago de longa data. Os sentimentos infelizes, as feridas que eu tenho no pé, elas são fruto de uma longa caminhada. Os calos que eu tenho nas mãos são fruto de uma longa caminhada. Eu sei disso. Mas também as virtudes, os valores que eu já apresento, Paulo vai dizer assim, com a graça de Deus, sou quem sou. Com a graça de Deus, eu já apresento virtudes. Ora, se ao longo do último percurso eu fui capaz de conquistar a virtude X, Y, Z, então, na próxima etapa do percurso, eu consigo as outras que me faltam. Humildade não é o se achar um feijão perdido, sabe? A titica da galinha, não é isso. Humildade é a consciência exata, precisa, lúcida, de tudo que já se é e tudo que ainda não se é, em termos de virtude. A humildade é um anjo mudo, né? Frase do André Luiz, a humildade é um anjo mudo. É um anjo que vai ser capaz, por exemplo, de se modificar, de se transformar, de fazer essa metamorfose psíquica sem alardear. Esse processo todo, ele é silencioso. Tanto no reconhecimento dos vícios, quanto no reconhecimento das virtudes. Né? Já vamos para aquela lá. Ó, você não vai sair contando para ninguém que parou na frente do espelho e disse, eu sou ciumento, eu sou vai dizer, isso é com você, tá? E se você sair contando para os outros, é porque você está pedindo, né? Alguém, o Chico, meu filho, ele fala assim, pai, me faz um chameguinho. Aí é quando ele apronta, aí ele quer que eu abraço ele. Quando você sai falando, eu tenho esses vícios, esses defeitos, você está querendo adulação. Não. Mas também não vai alardear suas virtudes. Quando você reconhecer que conquistou um valor, você não precisa ficar esfregando isso na cara de ninguém. Ó, humildade na hora da crise é nota de quitação. Humildade é essa consciência de si. E em que momento que ela aflora? No momento mais crítico. Crise. Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes. Crítica, crise são palavras da língua portuguesa que vêm do radical grego. Cri. Cri é separar. Sabe catar feijão? Né? Isso aqui é palha, vem para cá. Pedra, para cá, descarta. Isso aqui é feijão, vai para a panela. Isso é cri. Esse processo silencioso é um processo que exige de você um valor, uma virtude, que se chama humildade. É o reconhecer
nomeando, verbalizando seus piores sentimentos e se alegrar, se animar com as suas melhores virtudes. Entendeu? E aí ele fecha, dizendo assim: eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Eu tô aqui para quê? Nasci, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, passei no vestibular, fiz uma faculdade, prestei um concurso, virei funcionário público, trabalhei vários anos, comprei uma casa, comprei um sítio, comprei um carro, estudei meus filhos, aposentei, vou para a praia agora todo ano, infartei na praia e morri. O que você fez na vida? Fui funcionário público e deixei um patrimônio para meus filhos. Contentar-se com isso é de uma mediocridade. Essa vida que eu descrevi, se foi só isso, ela foi medíocre. Ela foi pobre. É muito pouco. É querer muito pouco da vida. Pouco, não pode ser só isso, Sueli. Não pode ser só isso. Se a vida for só isso, ela é besta demais. Né? Se a vida for só isso, ela é muito besta. Ela não, essa vida que eu caricaturizei agora, ela não vale a pena ser vivida. Aí o que você tem que fazer para valorizar a sua vida? Encontrar o sentido mais profundo dela. Que é o sentido espiritual. E espiritualidade é aprimoramento, apuramento da natureza do espírito, das características do espírito. Kardec define educação assim: educar é a arte de moldar o caráter, os caracteres da alma. Então, o sentido da vida é a autoeducação, é o educar-se. Entendeu? Esse é o sentido da vida. É a renovação. O contrário disso, a antítese disso, é o ficar tropeçando o tempo inteiro nas armadilhas que os seus piores sentimentos criam para você mesmo. Quais armadilhas? Uma doença autoimune que eu criei para mim mesmo por um excesso de preocupação, um excesso de medo do amanhã. Geralmente o medo de faltar. Vai faltar, vou falir, vou perder o emprego, você adoece. Pronto. É uma armadilha que você criou para si mesmo e caiu nela. Só que sobre esse negócio de armadilha, Jesus deu uma dica, hein? Dura. Estão preparados para ouvir? Vai doer. Só lobo cai em armadilha para lobo. Você armou uma armadilha para pegar lobo e caiu nela. Por quê? Você não é cordeiro. Você é fera. Você mostra os dentes. Você mata para conseguir o que quer. Mata sonhos. Mata o ânimo do outro. Mata a alegria de viver no outro. Para ter o que quer. Certo? Vamos avançar? Senão a gente não fica para a terceira semana. Ainda 2 parágrafozinhos da mesma mensagem. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade do novo corpo e da nova existência. Educadamente, sutilmente, o Militão está dizendo assim: olha, se fosse para aprontar tudo de novo, melhor nem ter nascido, né? Você não merecia o corpo que você tem. Se fosse para recapitular tudo de novo, do mesmo jeito,
desencarnar com os mesmos problemas. Então, ocupou espaço do mundo, respirou o ar do mundo, consumiu a água do mundo, os vegetais do mundo, para nada, né? Sua encarnação foi uma perda de tempo. E olha que eu estou dizendo isso, e nesses vãos aí dos bancos, tem desencarnado meu ouvido e falando, eita! Não tem? Aí do lado, Tininho. Boa! Ó, olha que forte que ele vai dizer. Prosseguirias de alma jungida à matéria, gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Nossa. Cara, você sai e vai para o shopping no domingo à tarde. E olha aquela multidão de gente frenética, comprando, comprando, comprando. Aí eu saio, tem que levar o Chico, né, velho? Para pescar um bichinho de pelúcia com uma garra lá, que você gasta 3 vezes o valor do bicho até pegar, né? Aí você leva o filho. Aí eu fico sentado, né? E fico olhando aquilo. Eu sei, isso aqui é um Walking Dead, né? Porque tem gente viva que está ali, né, passeando em família, mas também tem gente que está ali, você vê que o olho está fissurado nas coisas, na joalheria, na loja de roupa, não é assim? É um zumbi, é um cadáver, andando, vestindo, experimentando, passando cartão. Outro dia um sujeito que tinha tanta de sacola, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, como é que deve ser o guarda-roupa dele, né? É um cadáver vivo, porque o que move ele, o que faz ele, sabe, andar, é as coisas, é o ter coisas, possuir coisas, descartar coisas para possuir outras, mais novas, né? Então, esse sujeito, ele morreu para as verdades do espírito e só consegue existir para a realidade transitória da matéria, né? Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância. Aí, quando o assunto é espiritualidade, ele não tem constância. Você falar para ele assim, passa nesse concurso público porque o salário é de 20 mil reais. Ele vai focar naquilo, ele vai, presta uma vez, 2 vezes, 10, até passar. Nisso ele é constante. Nisso ele é perseverante. Nisso ele é obstinado. Mas você falar para ele assim, ó, tá precisando erguer um posto de ajuda às mães que trabalham na zona rural, ir lá pro trevo, na rodovia, montar uma barraquinha e servir pão com café para elas, que elas vão trabalhar na roça, pegar o caminhão para trabalhar no canavial. Hoje é mecanizado, né? Eu tô trabalhar na fazenda de alho, e elas precisam comer um pão com café, porque eles não desmaiam durante o trabalho. Ele vai um dia, vai 2, acha bonito. Né? No terceiro falha, no quarto tem academia, tem que estudar para um curso, larga. Quando o assunto é o bem, ele só é constante na inconstância. Ou seja, o padrão dele, as mãos, o padrão de ação dele é a inconstância. Você começa, para, começa, para, começa, para. Entendeu? Ó,
e fiéis à infidelidade. Fiéis à infidelidade. Não tem lastro. Lastro é aquele pesozinho no navio que mantém o navio navegando. Não tem raiz. O vento sopra, ele deita. Que nem canavial. Não tem raiz. Pode falar, Sérgio. Pode falar. Primeiro, vamos voltar lá no primeiro slide. Para com quem que eu tenho que conversar e fazer pergunta? Você não está dizendo, não veio no mundo para ajudar os outros a se modificarem, a despertarem. Não veio. Não veio. Você veio para aliviar sofrimento. Sim. Ajudar os outros é aliviar o sofrimento dele. Agora, o despertar é tarefa íntima e intransferível. Entendeu? Mas você veio para você. Aí, vamos refazer a pergunta do seu Ed. Educadamente, vamos refazer, seu Ed. Como é que é a pergunta? É assim. Como eu posso me ajudar? Entendeu? Mudou. Como eu posso me ajudar? Fazendo perguntas dolorosas para si mesmo diante do espelho. O senhor veio para estudar o Lucas lá no Zé Ferreira, dar o exemplo de espiritualidade para ele gostar de espiritismo. Gosta, né, Lucas? Tá lá na Alta de Souza, firmão. Agora, as escolhas dele são dele. Dele. Se amanhã, só completando, mãe, se amanhã o Lucas falar para o senhor, pai, eu não quero mexer com centro espírita mais. Não quero mexer com estudar evangelho, fazer campanha do quilo, sabe, bater de porta em porta, pegando alimento. Não quero mexer com isso mais, não. Vai fazer o quê? Ele não tem um chip. Deixa eu trocar o chip. Você não tem um controle remoto de filho. Sabe? Vai falar, tá bom, filho. Eu vou continuar fazendo. Tá bom. Você quer isso? É, o Pedro, né? Pedro, quando naqueles 40 dias em que Jesus vai se materializando para os discípulos, né? Tem uma hora que Pedro está caminhando na praia com os discípulos, Jesus, já desencarnado, né? Mas corporificado entre eles, né? Aí Pedro olha para os discípulos atrás, fala assim, mestre, mas e quanto a esses aí atrás? E esses daí? Entendeu? Tipo, então, estão fazendo coisa errada, né? Aí Jesus responde para ele, que importa a ti? Segue-me tu. Jesus foi, numa visão melindrosa nossa, você foi meio mal educado com Pedro, né? Você tem com isso, faz a sua parte, faz o seu. Está cheio de defeito para resolver. E a gente tem que fazer a pergunta do espelho, seu Ed. A gente tem que fazer em frente ao espelho uma pergunta doída. Até que ponto eu quero que o outro mude para que ele se torne agradável no convívio comigo? Entendeu? Porque o outro é difícil. O outro é custoso. Aí eu queria tanto que o fulano mudasse, mas não é que é para ele ser agradável com os outros. É porque eu convivo com ele, eu quero que ele seja agradável comigo. Com filho é assim. Ah, eu quero que meu filho seja educadinho. Não eu não quero que ele seja educadinho para que ele trate bem os outros. Eu quero que ele seja educadinho para quando eu mandar ele obedecer. Quando eu falar para ele, eu não quero que você vá nesse emprego, eu quero que você... Ele vá no que... Filho bom é filho obediente, né? É? Filho bom é um filho que pensa por si mesmo e consegue fazer isso sem ferir ninguém.
Se eu conseguir criar um filho que tem um nível enorme de autonomia em relação a mim, que ele tem o seu pensamento, sua forma de pensar, de agir, né? Aí o Lucas vira pro seu Ed e fala assim, pai, eu não quero mais ser espírita porque eu descobri o budismo e me encantei pelo budismo. E tem a minha maneira de enxergar a espiritualidade que passa pelo budismo. Se ele tivesse experiência, fez a sua escolha autonomamente, e nessa escolha ele não feriu ninguém, não magoou ninguém, não está prejudicando ninguém, você vai falar assim, meu Deus, que ser humano que eu criei. Olha, que autonomia. Porque ele pode, de repente, continuar sendo espírita a vida inteira, por minha causa, e magoando os outros. Aí eu fico feliz, né? Meu filho é palestrante espírita. Virou palestrante espírita, mas dá coice em todo mundo. É esse o filho que eu queria? Ele é espírita e magoa os outros? Não. Ele não tem autonomia, porque ele faz e virou o que virou por minha causa, e reproduz meus defeitos. Entendeu? Então, vamos evitar, porque a gente faz, né? Você dá uma precezinha queixosa e fala assim, oh meu Deus, queria tanto que o fulano fosse diferente. O que eu faço, meu Deus, para ajudar ele a ser uma pessoa diferente? Às vezes a gente solta uma dessa, mas vamos evitar. Vamos tentar rechear as nossas orações com autoquestionamentos. Vou repetir o que eu já contei um miudinho para trás. Caso alguém esteja vendo um miudinho avulso. A prece mais linda que eu já escutei foi feita pelo meu querido amigo, mestre, professor César Carneiro. O César fez a prece assim: Senhor, livrai o meu semelhante do mal que eu possa fazer a ele. Senhor, livrai o meu filho do mal que eu possa fazer a ele. Que a gente prece de pai para filho é assim, Tonzinho. Ah, Jesus, não deixa que ninguém fira o meu filho, ninguém prejudique meu filho, livra o meu filho dos males do mundo. Mas nenhum pai fala assim, Senhor, livra o meu filho do mal que eu posso fazer a ele. Por exemplo, se meu filho reproduz a minha alimentação. Se o meu filho reproduz o meu vício, minha compulsão pelo trabalho. O trabalho pode se tornar uma doença. E meu filho reproduz. Pronto. Olha o mal que eu estou fazendo para ele. Entendeu? Vamos avançar. Senão a gente encerra hoje não. E agora mudando de mensagem. Livro No Portal da Luz, do Emmanuel. Mensagem do Emmanuel. Capítulo 3. Perante a reencarnação. Então, primeiro é as perguntas que o Espiritismo faz para a gente, né? Agora perante o ato de estar encarnado. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Sabe o que é a injeção de realidade? Uma bezetacil de realidade, sabe? Um coice de mula, né? Sabe aquela na poupança, assim, pá! É isso aqui. Você é um espírito encarnado num corpo que vai morrer. Não é que pode morrer, não. Vou dar uma notícia para todo mundo aqui. Todo mundo aqui vai morrer. Inevitável, incontornável. Você vai morrer. Sabe? Aí você olha para o espelho, tal do espelho de novo, e fala assim, Luísio, você vai morrer. A única coisa que a gente não sabe sobre a morte é quando.
É a única coisa que a gente não sabe da morte. E nem pode saber se surta, né? Não. Vão escolher para você. E tem mais um detalhe, dona Joana. Mais um detalhe. Você não vai escolher a roupa que vão vestir seu corpo e atrás do carro funerário não vai um carro de mudança. Com seus móveis, seu celular, seu computador. Sabe? Não vai. Duro isso, hein? Emmanuel começa a mensagem assim, aí ele acrescenta: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. É um tal de terapia de vidas passadas, terapia de vidas passadas. O Emmanuel vai dizer, é simples. Primeiro, você vai morrer. Seu corpo vai morrer. Você vai morrer. A morte é um fenômeno. Você vai morrer. E não vai desaparecer com a morte. Entendeu como é que é? Aí você vai prosseguir com todos os seus vícios e todas as virtudes. Aí você vai reencarnar. Nada disso você vai poder deixar para trás. Você não vai poder falar para o seu avalista reencarnatório, aquele benfeitor que falou assim, vai meu filho. Aquele seu benfeitor que vai falar para os graúdos assim, ó, deixa ele ir que eu assino embaixo. O avalista. Sabe, você tem que alugar um corpo, mas precisa de alguém que seja avalista nesse aluguel. É aquele sujeito que vai falar para você assim. Aí você fala assim, eu não posso deixar aqui no plano espiritual, num armáriozinho, num escaninho escrito Ana Cristina, eu não posso deixar minha vaidade aqui, não, e reencarnar sem ela? Não. Você não tem essa opção. A Tininha fala assim, mas deixa, sabe, eu sou meio ambicioso, eu sou ganancioso. A minha ganância, eu posso abrir o armáriozinho, tiro ela, põe aqui, fecha o armário. Aí quando eu voltar, eu pego ela de volta. Não. Você vai reencarnar com ela. Estuda o quadro que te emoldura. Isso aqui eu tenho um mistériozinho aqui. Calma que eu vou ler o resto da frase. Estuda o quadro que te emoldura, as atividades, e anotarás de que ponto deves partir em demanda melhoria. Então vamos lá. As atividades, ação, mão. Estuda o entorno, os resultados das suas ações no mundo. Entendeu? Tudo que você fizer vai ter consequência. No seu corpo, na vida das pessoas, na natureza. Tudo que você fizer tem impacto na vida. Estuda esse impacto. Se esse impacto for nocivo, for destrutivo, é sinal de que a sua ação foi negativa. Se a sua ação for negativa, é porque uma percepção negativa da vida antecedeu elas. Se a tua percepção é negativa, é porque um sentimento ruim está na base de tudo. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás, ó, estudioso, anotarás de que ponto deves partir em demanda melhoria. Aí, na hora que eu fizer o reconhecimento, anotei, olha aqui, ó. Eu fui rude com minha colega de trabalho. Deu uma má resposta nela. Anotei aqui. O que eu tenho que trabalhar em mim, na minha persona? A franqueza. A minha franqueza, ela tá disruptiva, né? Eu tenho que dosar ela, eu tenho que ajustar ela ao convívio, porque senão me torna uma pessoa desagradável. Não é, Tininho? Aí você tem que ajustar essa franqueza. E aí a gente volta na pergunta do seu Ed. Qual que é o nosso grande dilema do como eu posso ajudar alguém? É que às vezes no intuito de ajudar alguém, querer que o outro desperte, querer que o outro se modifique,
Eu uso de uma franqueza cruel, hostil, maldosa. Entendeu? Vou matar o carrapato nessa vaca. Eu dou um tiro de escopeta, mato a vaca junto. Não é? Eu quero aniquilar um defeito na pessoa, se aniquila junto o ânimo, a coragem, a esperança, a vontade de viver, tudo. Mata tudo mesmo. Tirar a carrapata é com pinça. E pinça exige, sabe o quê? Delicadeza. Só na internet tem que ouvir. Seu Adel disse, vai ter hora que dá pra perder esportivo. A gente perde a brama, seu Adel. Vai ter consequência. Né? O que o outro faz de errado tem consequência. Ele dorme com essas consequências na consciência. O que eu fizer de exagerado, de desmedido, para tentar corrigir o erro no outro, vai ter consequência. E aí quem vai dormir com essas consequências na consciência sou eu. Esse é o porém. Né? Estás hoje. Sadel, essa. O senhor não devia ter aberto a boca, agora essa vai para ele. Sadel, ó. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, olhar e fazer de melhor. Deus te pegou e te colocou naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas, para que você faça o melhor. Não para que elas façam o melhor com base no que você pensa que é o melhor. Eu não estou aqui para fazer o meu filho ser melhor. Eu não estou aqui para fazer minha esposa ser melhor. Eu estou aqui com a minha esposa e com meu filho para ser o melhor para eles. E agora me deu vontade de chorar. Bonito isso, né? Bonito isso. E a Juju está me ouvindo. Eu estou aqui para ser o melhor. Não é para fazer o outro ser melhor. Porque Jesus, ele só foi o melhor. Simples assim. Jesus foi de uma simplicidade. Jesus foi de uma economia. Né? Ele só foi. O Cristo sendo. O Cristo sendo Cristo. E foi justamente essa existência especial que tocou, sensibilizou corações. Fala, Sérgio. Muito difícil. Muito difícil. Olha a palavra que o senhor... O senhor usou uma palavra interessante. Perceber essa verdade. Porque é a palavra que a gente relacionou com olhar. A gente tem catarata espiritual, gente. A gente vem tudo, né, nublado. Aí Jesus, o cego de Jericó, Jesus, e o Cristo para o cego. O que você quer que eu faça? Ele, que eu veja, que eu perceba essa verdade. A gente é o cego de Jericó, cansado de ser cego, e pedindo para Jesus, me ajuda a ver. Entendeu? Me ajuda a perceber. Me ajuda a olhar. Cada criatura. Não, voltando, perdão. Olha aqui. Livro Agora é o Tempo, Emmanuel, capítulo 30. Ação e caminho. O sentimento cria a ideia.
A ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra. A palavra orienta a ação. Estão vendo que é o versículo? Essa mensagem, o Emmanuel comenta o versículo. Então, primeiro, você tem a ideia que nasceu de um sentimento, lógico. Essa ideia vai orientar a palavra, essa palavra vai induzir, sugestionar ações. Por quê? Porque a palavra vai provocar os sentimentos alheios. Os sentimentos alheios vai criar, formular na percepção do outro ideias. E essas ideias vão se tornar reações. Toda ação tem uma reação. Não há nada que eu faça e que impacte na vida do outro que não provoque no outro uma reação que vai impactar na minha. A ação detona resultados. Os resultados nos traçam um caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesmo. A escolha é sempre nossa. Que maravilha. É o versículo de hoje. Então, Cristo diz assim: você pode escolher caminhar no mundo com esses pés ou com outros. Se esses não te servem mais, se esses têm trazido sofrimento para você e para os outros, arranca eles e calce pés novos. Você pode olhar para o mundo com estes olhos ou com outros. Se estes olhos te têm feito enxergar o mundo de forma negativa, arranca esses olhos, se livra dessa percepção, dessa maneira de enxergar a vida e coloca novas lentes. Você pode agir no mundo com essas mãos ou com outras. Se essas mãos têm espalhado tristeza, arranca essas mãos e usa outras. Cerramos com o Gilberto Gil. Vocês não estão vendo, mas é o Gil já velhinho. Você já viu ele? Tá parecendo o Papai Smurf, né? Velhinho com a barbinha branca e ele fazendo assim, ó. O que é isso? Ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel. Deus é um. Deus é único. Deus é unidade. Deus é sentimento, ação e percepção em harmonia. E o Gil aqui ouvindo. E aí um trechinho da música dele, Tempo Rei. Ó Tempo Rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Cerramos com os versos de Gilberto Gil. Ó Tempo Rei, transformai as velhas formas do viver. Transformai os pés antigos, as mãos antigas, os olhos antigos, velhos, enferrujados, em coisa nova. Ensinai-me, Pai, o que eu ainda não sei. Homem velho, né? Tira o homem velho e sai do casulo um ser alado, renovado e alado. Bom? Até a semana que vem.